Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Com muita alegria recebemos hoje o querido professor José Pacheco para abordar o tema Novas Construções Sociais de Aprendizagem e de Educação. Bom, a palestra faz parte do projeto Ide e Ensinai a Todos, criado em comemoração aos 50 anos do ensino superior claretiano, com o objetivo de oferecer um conjunto de conteúdos que proporcione aos estudantes do claretiano e a todos os interessados da sociedade formação e qualificação pessoal e profissional. Bom, o projeto IDE e Ensinai a Todos conta com a curadoria do professor César Nunes, da Faculdade de Educação da Unicamp. Falando um pouquinho do projeto, a missão cristã de ensinar a todos, que intitula o projeto, exemplifica a dimensão democrática e universalista dos claretianos, atuando na educação de modo a levar ao mundo a mensagem de evangelização como uma dimensão plena da formação humana e de conjunto e de integralidade. Muito bem. Durante a palestra, aqueles que nos acompanham ao vivo podem fazer perguntas pelo chat do YouTube. Eu peço que coloque hashtag antes da pergunta para ficar mais fácil de identificar. E também convido a todos a se inscreverem no canal Claretiano TV, ativar o sininho das notificações e sempre dar o like se gostou do conteúdo. Muito bem, agora vou falar um pouquinho do professor José Pacheco. Ele é educador, antropólogo, especialista em leitura e escrita, mestre em Ciência da Educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Ele é idealizador da Escola da Ponte, em Portugal. É autor de inúmeros livros e artigos sobre educação e indutor de mais de 100 projetos para uma nova educação no Brasil. No Gaia Escola, ele é diretor pedagógico dos projetos de formação. Bom, então, começando aqui, passando a palavra para o professor José Pacheco, eu já deixo uma pergunta. Professor, o senhor costuma dizer que quando alguém deseja trabalhar como professor, normalmente é por um de dois motivos, ou por amor ou por vingança. E o senhor também diz que foi para essa profissão por vingança, mas permaneceu nela por amor. Eu considero que ambos os motivos são muito pessoais, intimistas, e é claro, assim sendo, também motivam muito, né? Mas me pareceu também que essas motivações aqui, elas demonstram um compromisso ético muito forte, de pano de fundo. Então, eu gostaria de saber do senhor quanto a essa questão ética, de acordo com a sua experiência, como delimitar, na sua opinião, de maneira razoável aquilo que é importante para o processo do aluno e essas expectativas do professor. Muito bem, agradeço aos claretianos a possibilidade de conversar agora contigo e com todos aqueles que nos estão a escutar. E um abraço para o amigo César Nunes também, com quem eu muito respeito e admiro. Antes de te dar a resposta, se é que se pode dizer resposta, na tua apresentação falaste que eu sou antropólogo. Não, isso foi um erro de digitação de alguém que me perguntou o que é que eu era, se eu era pedagogo. Eu respondi, não, sou antropogogo. E ela percebeu antropólogo e pôs antropólogo. Pronto, isso foi, creio que... Mas não tem importância, mas é importante, até porque tem a ver com a tua pergunta. Creio que foi no Sebrae de Minas, porque eu sou conselheiro do Sebrae de Minas, que me perguntaram, mas não importa onde foi. Antropólogo, porque pedagogo vem do latim paidos gogos, não é? Paidos gogos, que significa o escravo que leva a criança para a escola, para a escola. Antropogogo vem de antropos, o homem, a humanidade. Então eu me considero
considerei-me durante uns 40 anos que eu fui pedagogo. Mas desde há uns 10 anos para cá, eu prefiro a expressão antropólogo, porque não cuido apenas de criança, cuido da humanidade. E vamos lá então à tua pergunta. Efetivamente, eu deixei de ser engenheiro para ser professor porque decidi vingar-me. Sem entrar numa longa história, um bosquejo autobiográfico, poderei dizer-te a razão da minha vingança, o meu desejo de vingança. Que, aliás, foi o desejo de vingança de muita gente. Quando perguntavam a Agostinho da Silva, um grande, para mim, o maior filósofo da educação do século XX, Agostinho da Silva, quando lhe perguntavam qual é a sua formação, ele respondia: sou licenciado em filosofia e doutorado em raiva. Curioso, não é? Resta dizer que Agostinho da Silva nunca teve conta bancária nem CPF. Ele vivia como, enfim, como vós, meus claretianos, meus franciscanos. Ele vivia considerando realmente olhar os lírios do campo. Dizia que a vida deve ser gratuita, ou seja, não temos que nos vender para sobreviver, não é? Um emprego, não é? E que o poder deve ser inspirado em criança e que o homem não foi feito para trabalhar, mas para co-criar. Então temos aqui tudo que me levou a ser professor. Porquê? Pergunta retórica, claro. Eu nasci num cortiço, sou o único sobrevivente de uma geração. O único. Todos os meus companheiros morreram antes dos 30 anos. Faca, fome, sífilis, tuberculose, tísica, bala, faca, já disse, tortura política, guerra na África, suicídio, overdose de heroína, enfim. Eu fiquei de 68 alunos de uma quarta classe, só eu o resto. Todos morreram antes dos 30. E no tempo em que eu nasci, em cada 5 nascidos, 4 morriam antes dos 4 anos de idade. Extrema violência, uma esperança de vida inferior a 30 anos. Isto, poucos anos após a Segunda Guerra Mundial. Estou a fazer 70 anos agora. E numa região do Porto, onde não entrava polícia nem ambulância. A Ilha dos Tigres. As recordações de infância são eu visitar o meu pai na prisão, injustamente, porque ele era contra o regime de Salazar, e ver a minha mãe morrer precocemente, e o resto é melhor não falar, porque é muito triste. Então, eu compreendi, ao fim de algum tempo, que se eu fosse engenheiro, poderia ser rico, ser um bom engenheiro, um medíocre engenheiro, não importa, mas que eu tinha um preço a pagar por ser sobrevivente. E aos 17 anos resolvi ser professor. Porque, quando eu decidi ser professor, eu jurei a mim mesmo que nenhum aluno meu passaria pelas situações de exclusão, de humilhação, de violência que eu passei. E que todos os meus alunos teriam direito à educação. Porque a maior violência é negar esse direito. É um dos direitos fundamentais. Está na Constituição brasileira, no artigo 205 e 206. Direito à educação, direito subjetivo, é de todos. Então, eu decidi ser professor para perceber se era possível que todos aprendessem. Porque, no meu caso, só um conseguia sobreviver. Acontece que eu comecei a dar as minhas aulas e eu dava aula muito bem dada. Os inspectores do Ministério mandavam os estagiários à minha sala de aula ver como eu trabalhava para aprender a dar aula. Eu era um bom auleiro. Dizem que eu era um excelente auleiro, muito vaidoso. Porque eu dava aula bem planejada, bons materiais, à minha turma, ali direitinho, punha o meu relógio em cima da mesa, era ao milímetro, aplicava uma ficha, chamava ao quadro, fazia aquilo com mestria. Porque os professores são muito competentes, dando aula. Todos são competentes, dando aula. E é bom aproveitar essa competência, valorizar essa competência de dar aula. Okay? Não lhe tirar o direito de dar aula. Mas eu cheguei a um ponto em que eu me perguntava porquê é que eu dou aula tão bem dada e há alunos que não aprendem? Porque havia sempre alunos que não aprendiam. Iam para o reforço, evadiam, se reprovavam, repetiam um ano, etc, etc. Enfim. Até que um dia eu caí em mim.
Se eu dou aula bem dada e eles não aprendem porque eu dou aula bem dada. Mas eu só sabia dar aula. Aí eu entrei num dilema. Se dando aula nem todos aprendem, eu não me vingava. E naquela altura eu já agia mais por amor, por respeito pelos meus alunos, amor que todos os professores têm. Mas eu dizia, de que me serve o amor se eu os reprovo, se eu não os ensino? Aí entrei na primeira grande crise profissional, que eu tive 3. Estou agora na terceira, claro. A primeira foi, se eu continuasse dando aula, havia muitos alunos que não iriam aprender, ou seja, eu negava o direito à educação. Então só tinha um caminho. Ou mudava a minha prática, ou ia embora da profissão. E isso chama-se tomar uma decisão ética. Que tu falaste. Assumir um compromisso ético com os alunos, com a educação. Que é isso que os professores todos devem fazer. Se do modo como trabalham, dando aula, tendo turma, tudo isso, não ensinam todos, estão fora da lei. Porque a lei diz que a educação é um direito de todos. Todos. E nós sabemos, pelo IDEB, que saiu agora, de 2019, que mais de metade vem negado esse direito. Porque as escolas têm aula, têm turma, têm. Então, foi isso. Uma decisão ética. Eu não conseguia ter respeito por mim. E eu me respeito se continuasse dando aula, sabendo que iria reprovar. Foi isto. Não foi mais nada. Até que, passados alguns anos, eu cheguei à Escola da Ponte e encontrei 2 pessoas que também pensavam assim. Juntei-me com elas e, pela primeira vez no mundo, meio século depois da Escola Nova, de Montessori, Claparède, Jean Dewey, Steiner, das Waldorf, Freinet, da Escola Moderna, o Kilpatrick, o De Crowley, dos Centros de Interesse, dos Cantinhos, do Monnier, do Daltrán, meio século depois dessa gente, pela primeira vez no mundo, no ensino fundamental, porque no ensino infantil foi Reggio Emilia, 10 anos antes, deixou de estar centrado no professor para estar centrado no aluno. Em 1976, a Escola da Ponte, pela primeira vez no mundo, passou do centro no professor para o centro no aluno. Porque as escolas montessorianas não passaram, continuam tendo aula, embora tenham os materiais, as barrinhas e tal. A Waldorf também não, dá aula, tem turma, mas tem aritmia, tem tudo isso que tem, muito bem, da antroposofia. A Ponte não. A Ponte fez a passagem total, a transição do paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem. Há 44 anos. Ou seja, 3 pessoas tomaram uma decisão ética. Porque eu já ia ser deixado de ser professor. Eu não me vingava. Eu já amava. E, portanto, não poderia continuar a amar sem me vingar. Então, eu e essas 2 pessoas, respeitando quem não queria, que a escola tinha muita gente, muitos professores, e eles continuaram dando aula. Tudo bem. O que é que nós fizemos? Dávamos 24 horas de aula, que eram 25 horas letivas, e 1 hora, à quarta-feira, das 9 às 10, nós partíamos, não das dificuldades de aprendizagem, que isso não existe. Não existe. Partíamos das dificuldades de ensinagem que nós sentíamos. E a primeira grande dificuldade foi ensinar a ler e a escrever. Daí eu me ter tornado especialista em alfabetização linguística. E nessa hora da quarta-feira, nós partíamos da dificuldade da ensinagem. Porque não há dificuldades de aprendizagem, há dificuldades de ensinagem dos professores. E a partir dessa dificuldade de ensinagem, por exemplo, nós não conseguimos ensinar todos a ler, nós fomos aprender a ensinar. Usávamos a aula das 9 às 10 da quarta para acabar com a aula. Ou seja, centrar no aluno. Ao fim de um mês, nós compreendemos, bastou um mês, que eles aprendiam mais naquela hora do que nas 24 horas de aula. E no fim de um mês passámos a toda a quarta-feira. E no fim de pouco tempo passámos ao ano todo. Conversando com os pais, pedindo-lhes um voto de confiança, porque eles perguntavam, mas agora com o novo método e tal. E não é um método, é uma nova construção social. Que se fundamenta na lei. Está andando para a lei. E as escolas da aula estão fora da lei, totalmente. Nós estávamos dentro da lei porque todos aprendiam. Todos aprendiam tudo. Todos aprendiam tudo. Foi uma novidade para mim.
Quando deixei de dar aula, todos aprendiam tudo. A escola da Ponta é conhecida por não ter aula, não ter turma, não ter série, não ter prova, não ter diretor. O que é que tem? É a escola mais organizada, mais estruturada que eu conheço. Porque não podemos brincar com o futuro das crianças. Criança não é cobaia de laboratório. Muito respeito. Assim como respeito também os professores. Se não querem mudar, que Deus tenha piedade das suas almas, mas pronto, têm direito a não mudar. Mas eu tomei uma decisão ética. A Maria Luísa e a Maria José também. E ao fim de pouco tempo estava a escola toda, porque os professores amam os seus alunos. E quando viram os resultados, porque as nossas turmas eram as melhores da escola, e as melhores nas provas, e as melhores em tudo, quando eu falo melhor, não é só do cognitivo, é do afetivo, emocional, ético, estético, espiritual, tudo, ok? Quando elas viram, toda a escola mudou. O que é preciso? Respeito pelas decisões. Respeito por nós mesmos. E uma decisão ética. Assumir um compromisso ético, ou seja, no primeiro passo, passando do centro do professor para o centro do aluno. Mas não basta. Depois, se quiseres, eu explico qual foi a segunda crise. Porque eu estive muito tempo pensando que o centro era o aluno. Não é. Pois é, não é. Pois é. Então, mas isso ninguém me perguntou nada. Eu vou ficar por aqui. Se me perguntarem, explicarei. Se não perguntarem, ficam sem saber, lógico. Se o senhor puder explicar, fique à vontade. Porque o senhor despertou a curiosidade, então, por gentileza, continue. Mas eu dou uma súmulazinha, senão estou aqui a falar muito seguido. Olha, quando eu vim para o Brasil, aos 50 anos de idade, eu entrei em crise. Porque eu vinha muito vaidoso. Eu era a escola da Ponte, José Pacheco, aquela porra, que é uma chatice, é um estigma. E o Rubem Alves fez o livro e tudo. Andei por aí, por Batatais, andei por todo lugar. E eu comecei a perceber que eu teria de conhecer o Brasil. E levei de 2001 a 2005, a fevereiro de 2005, para conhecer um pouco do Brasil. Porque o Brasil não é para amadores, como diz o Darcy Ribeiro, e muito bem. Ainda hoje, estou cá há quase 20 anos, ainda não entendi. Cada vez entendo menos. O que eu entendi foi o seguinte: eu vinha com a auréola, porque a Escola da Ponta é uma referência no mundo, é uma coisa assim. E comecei a ir para as escolas, para o chão das escolas. Fui para a Fundação Síndrome de Down, de Campinas, em Barão Geraldo, fui para Amorim Lima, de São Paulo, no Butantã, fui para a Tearte, fui para Heliópolis, Campos Sales, fui para São José do Rio Preto, para a Escola Maria Peregrina, fui para o Sul, para Lajeado, na Guido Leman, fui para o Norte, na Jéssica Reis de Natal, fui para Minas, na Escola da Serra, do BH, fui para tantos lugares. E o que é que eu via? Ao mesmo tempo que eu ia para essas escolas, pensavam que eu era um must, coitado de mim, que sou tão frágil, tinha feito a Escola da Ponta, e as visitas à Escola da Ponta eram mais de 1000 brasileiros por ano iam à Escola da Ponta. A Escola da Ponta recebia dezenas de milhares de visitas de todo o mundo, mas muitas eram brasileiras. Faziam doutoramento lá e tal. E eu aqui, eu perguntava o que é que se passa. E o que é que eu fiz? Fui procurar na história da educação do Brasil o que é que me perturbava. E aí começou a crise. Porquê? Eu percebi que em 1907, vê bem a data, foi o ano em que a Maria Montessori criou a Escola de Bambini, na Itália. Grande instituição. Mas no Brasil, em 1907, em Sacramento, pertinho de Batatais, em Sacramento, Minas Gerais, um senhor chamado Eurípides Barçanufo, que nem professor era, fundou um colégio muito mais avançado do que o colégio que a Montessori criou. Em 1907 não havia nada de literatura pedagógica ou educacional no Brasil, não havia nada. 1907. Há 113 anos. Bom, eu fui estudar, fui lá ao colégio, eu levei um susto. Aquilo que ele me fazia era só isto. Era uma mistura de Pestalozzi com Steiner, com Freinet, com Dewey, da metodologia de trabalho de projeto, com tudo o que era mais moderno. E esse homem tinha contratado uma professora,
Foi a primeira escola no Brasil que contratou uma mulher para ser professora. E contratou para ser professor um negro. Foi o primeiro negro da história do Brasil a ser professor. 1907. Esse professor depois morreu em Franca, creio eu. Tenho a história toda. Que eu sou um ratinho de biblioteca. Eu fui procurar. Então eu fiquei espantado como aquele homem fazia uma coisa que é, hoje, chamado protótipo de comunidade de aprendizagem. Tinha teatro, tinha percursos, tinha animação cultural, tinha passeios na natureza para fazer pesquisa, tinha metodologia de trabalho de projeto, tinha tudo. Em 1920 e poucos, eu descobri outra pérola, Nise da Silveira, Engenho de Dentro, Comunidade Terapêutica. O que ela fez, e que o Jung, o Carl Jung, queria conhecer, imagina, o Carl Jung, o grande adepto da linha contrária ao outro, queria vir conhecê-la. Nise da Silveira, uma coisa espantosa. Entretanto, Lourenço Filho, no Ceará, começa a trabalhar a Escola Nova. Entretanto, em 1940 e poucos, Agostinho da Silva cria a primeira comunidade de aprendizagem em Itatiaia, no Rio de Janeiro. Em 1960 ou 59, Maria Nilde cria em Batatais, Americana, em São Paulo, os colégios vocacionais, que são esboços de uma nova construção social de educação. Então, ele veio um susto. Porque aquilo que eu fazia na ponte era nada. Até que descobri Anísio Teixeira, Milton Santos, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes e Paulo Freire. Eu já conhecia muita coisa de Paulo Freire. Mas quando eu fiz uma leitura atenta, o que eu descobri é que ele diz que nós aprendemos uns com os outros mediatizados pelo mundo. Nós aprendemos na intersubjetividade. O centro não é o aluno. Embora se hoje fale de protagonismo juvenil, empreendedorismo, autonomia do aluno, mas eu não vejo onde isso está. Porque numa aula não há autonomia. Pronto. Quando me falam de metodologias ativas em sala de aula, onde é que isso está? Não existe. Metodologias ativas na sala de aula existem metodologias inativas. Pronto. Mas o que eu descobri foi que o Paulo sugere a prática de comunidade de aprendizagem. Aí eu entrei em crise. E essa crise só foi resolvida por volta de 2012. Ou seja, tive aí uns 7 anos em crise. Porque eu percebi que não era o centro no aluno. Que aquilo que a Escola da Ponte tinha feito 30 anos, não era. Era outra coisa. Então, aconteceu, para terminar, que um dia estava no Hotel do Flamengo, lá no Hotel Novo Mundo, lembro perfeitamente, estava a fazer uma formação de professores, para 120 professores, uma semana, e como eu estava a tentar aprender como era o Brasil, já tinha lido a Maiara, do Darcy, toda a literatura do Darcy, o povo brasileiro, mas faltava-me ler o Dom Casmurro, as Memórias Póstumas de Brás Cubas, tudo o que é literatura, e através da literatura eu me fazer um pouco brasileiro. E fui comprar. Fui a um sebo de rua, ali no Catete. Quando eu olho para um livro que eu ia comprar, já não lembro qual era, de literatura brasileira, o meu olho esquerdo, eu sou estrábico, não é? O meu olho direito estava a olhar para aquele livro. O meu olho esquerdo olhou outro livro, que eu vejo de 3 maneiras diferentes. Olhei e li a capa. Escola Secundária Moderna. Peguei. Eu fiquei em êxtase. Eu demorei a voltar para lá para a formação, dentro do hotel, porque eu fiquei em êxtase. Porque logo após esse livro, que é um tratado de educação como nunca vi, de um piagetiano chamado Lauro de Oliveira Lima, cujo centenário se vai celebrar em fevereiro, e que 99% dos professores brasileiros nem ouviu falar, que é um crime. Porque não há livros de Lauro nas faculdades de pedagogia, lá, há só nos sebos virtuais. Depois, se quiseres, eu explico-te porquê. Eu conheci-o, eu estive em casa dele, pouco antes de ele morrer, conversei com ele, um homem de uma dimensão intelectual que invejável, e que os brasileiros não conhecem. Os brasileiros conhecem o Piaget, o Vygotsky, aqueles... Enfim, vamos lá. Ele era o correspondente de Piaget. O que é que ele faz? Em 1966, publica um livro, que foi o outro segundo que eu vi no Catete, que era Escola da Comunidade. Escola da Comunidade. O que é que os brasileiros têm como certo? Que o primeiro livro, o primeiro estudo feito sobre comunidades de aprendizagem foi o Ramon Flecha, na Catalunha, em 1996. É isso que o UFSCar, por exemplo, repete. Errado. As primeiras comunidades de aprendizagem foram brasileiras.
não foram norte-americanas, nem em Leeds, nem em Inglaterra. Foram brasileiras. E a primeira obra sobre comunidades e aprendizagem foi 30 anos antes do Ramon Flecha, no Brasil, com o Lauro de Oliveira Lima. Bom, essa segunda crise se resolveu quando eu fui ajudar a fazer o projeto Âncora. Porque encontrei a Amélia Pell, da Casa Redonda de Carapicuíba, uma mulher maravilhosa, que me entregou num envelope o croquis feito pelo Lauro de Oliveira Lima, com ela, em São Paulo, do livro Aprender em Comunidade, a Escola da Comunidade. Eu li e entrei na terceira crise, onde eu estou agora. Ou seja, eu percebi, primeiro, há 50 anos atrás, que o centro não é o professor. Mas isso já tinham. Todas as escolas novistas tinham visto. Há 44 anos, passei do centro no professor para o centro no aluno. Ok. Agora, eu estou na passagem do centro no aluno para o centro no sujeito de aprendizagem, no contexto da comunidade. Fundamentado em quem? Sobretudo no Lauro de Oliveira Lima, também no Ramon Flecha, também do Simon Papert, das comunidades de prática, do Siemens, do Castells, do Maturana, toda essa gente, Morin, tudo. É nessa crise que eu estou. E como é que eu resolvo a crise? Fazendo. Estou num movimento, praticamente, não gosto da palavra movimento, em que eu estou no chão da escola, agora, via remota, mas quando for possível, volto novamente ao presencial, fazendo uma nova construção social, sobre a qual eu gostaria de falar convosco. Uma nova construção social, porque quando eu os vejo, por exemplo, aula invertida, uma porcaria, serve para nada. É uma coisa, não é inovação. É aquilo que o Freinet fazia em 1921. Tinha ficheiros autocorretivos, o aluno ia estudar os ficheiros, se eu tinha dúvidas, vinha até com o professor. Só que ele não tinha computadores naquela altura, em 1921, nem telefone havia. Bom, havia, mas muito rural. Quando eu vejo ensino híbrido, é outra história. Não é nada disso, isso são paliativos do modelo de instrução. Paliativo. É pior do que não fazer nada. Porque vai adiando o desaparecimento dessa escola do século XIX, da Prússia militar, da primeira Revolução Industrial inglesa. Não pode. Eu quando vejo um professor do ano que fez um projeto de meditação com os alunos, eu digo, é criminoso, porque só vai adiar. Professor do ano. A profissão de professor não é um ato solitário, é um ato solidário, é da equipe, ninguém faz nada sozinho. Mas continuamos a ser uma profissão de ser solitários, individualistas, que transmitem, porque o professor não transmite o que diz, transmite aquilo que é. A aprendizagem é antropofágica. Eu não aprendo o que o outro diz, aprendo o outro. Então, quando o professor está sozinho, ele transmite individualismo, autossuficiência, que é o contrário das competências do século XXI, de cooperação e tudo mais. É uma coisa que parece que ninguém vê. Está tudo cego. Eu não acredito nisso. Mas a verdade é que nós temos agora de compreender que não é preciso paliativo nenhum. Não é preciso uma hortazinha na escola ou meter computadores na escola. Para quê? Hoje, nas novas construções sociais, toda a informação está nas bibliotecas, na internet, nas pessoas, na floresta, na praça, na igreja, em qualquer lugar. O que é preciso é uma nova construção social de aprendizagem, não de ensino. Porque no ensino, muita gente não é ensinada, não aprende. Nas comunidades de aprendizagem, toda a gente aprende tudo, inclusive os saberes populares, o levantamento, o conhecimento local, tudo mais. E aprende toda a base nacional. O que é que estamos à espera? Então, se quiseres, eu convosco, vou a Batatais, vou a qualquer lugar, trabalhar convosco, está aqui um mosquitinho, no chão de escola, a partir da sala de aula. Ou a partir de mães preocupadas, famílias, que muitas têm feito outros projetos. Então, contai comigo, claretianos. Contai comigo com este velhinho irritante, não é? Que fala coisas que nunca ninguém falou, mas que é, sobretudo, uma pessoa que faz. E desculpa a arrogância. Eu não falo daquilo que está nos livros. O que está nos livros eu mando ler. Quando alguém me faz alguma pergunta que está nos livros, eu mando ler. Que eu não sou papagaio. Então, eu estou a propor-vos que, para além deste encontro, desta live, nós façamos o que é preciso. E já te disse antes, que os claretianos
tomem uma decisão ética, que assumam um compromisso ético. É só isto. Depois, uma questão de tempo. E dando aula, nós chegamos a não dar aula, a não ter turma nem porcaria nenhuma do século XIX. Porque hoje continuamos a ter alunos do século XXI, com professores do século XX, a trabalhar no século XIX e XVIII. O resultado está aí. Tu sabes que o índice de proficiência é aquilo que qualquer cidadão tem que possuir para estar em cidadania plena. Se eu te disser, por exemplo, que no Maranhão, em cada 100 alunos que acabam o ensino médio, em cada 100, só um tem proficiência satisfatória em matemática. Vão continuar dando aula? Vão? Só quem realmente não tiver respeito pelos outros e por si mesmo. Então, eu sou assim. Falo coisas horrorosas, mas estendo a mão para quem quiser, para aprender com eles, a fazer uma nova construção social. Então, eu estou neste momento a apoiar a produção de novas construções sociais, porque são várias, a partir da proposta de Lauro de Oliveira Lima, de Ramon Flecha e de toda a gente. Mas sem fazer uma biblioteca tutorada numa escolinha de aula, que isso não serve para nada. Sem fazer uma tertúlia literária numa escolinha de aula. Isso é paliativo. Fazer um projetinho, pedagogia dos projetos. Pedagogia de projeto não existe. Existe a metodologia de trabalho de projeto, que é outra coisa. Então é isso, amigo. Mais perguntas? Professor, então, chegaram muitos comentários aqui pelo chat também, né? E tem... Xingamento, não? Que às vezes eu Na adoro. verdade, professor, o pessoal está relatando aqui dificuldades com a educação, né? Relatando, inclusive, que, assim, a mudança, mesmo quando é pequena, ela exige demais. Às vezes o professor se esforça muito, então tem um relato aqui de esforçar muito e não ver o retorno, não conseguir ser um parto, até usou essa expressão, né? Então, assim, as pessoas estão comentando aqui sobre esse grau de dificuldade e também vou falar algumas perguntas dos colegas aqui que estão assistindo, né? Depois eu tenho as minhas também, se o senhor me permite. Então, aqui, Bernardo Alves coloca: qual seria a dificuldade de aprendizagem? Seria uma falha dos professores? E se realmente existe essa dificuldade de aprendizagem, por que é sempre assim? Qual seria a opinião do senhor a respeito, né? E aí tem uma outra pergunta aqui também sobre a questão do Brasil, que eu vou emendar com uma pergunta minha, mas eu vou deixar o senhor primeiro comentar a respeito dessa questão, depois eu faço a próxima. Olha, o professor sofre, como eu sofri, porque quer. Porque faz tentativas solitárias. Eu, durante algum tempo, fazia na minha sala de aula coisas diferentes. O resultado, vinham os pais e a sociedade dizer que não podia ser assim, tem que ser com aula, tem que ser com tudo isso. Vinham os alunos que, sobretudo no ensino superior, entre aspas, não há ensino inferior, também não deve haver ensino superior, mas pronto. Quando eu fui para as faculdades, eu também vi isso, que os alunos queriam aula, não queriam outra coisa, não é? Depois vem a formação de professores, que eu sou formado para dar aula. Quando eu me arrisco a fazer diferente, eu corro riscos. Depois vinha a Secretaria de Educação, que dizia que tinha de dar aula. E por aí vai. Então, eu só compreendi que eu estava a sofrer porque queria sofrer. Porque as dificuldades são muitas, sem dúvida. O maior obstáculo sou eu, a minha cultura profissional. Eu sou um auleiro, era um auleiro, dar aula. Portanto, se eu não fizer a minha reelaboração cultural, nada muda. Eu vou sofrer pior ainda. É que o maior aliado de um professor é o outro professor. Mas o maior inimigo de um professor que faz diferente é o outro professor. E eu quase morri assassinado por causa de uma professora que disse coisas, enfim, e os pais queriam me matar. Então, parabéns. Quando eu estava sozinho, e qualquer projeto humano é coletivo, não é solitário, eu sofri muito. Quase fui assassinado. Até que eu percebi que tinha de estar em equipe. E outra coisa, eu percebi que eu não poderia continuar a tentar fazer diferente, continuando no modelo do paradigma da instrução. E o que foi que eu fiz? Ou melhor, o que fizemos? Passar para o paradigma da aprendizagem. A partir daí, quando a Secretaria vinha, a Secretaria, o Ministério, olha, você tem que dar aula, a gente não dá. Porquê? Porque está no nosso regulamento normativo, desculpa.
os vossos normativos são para o paradigma da instrução. Nós estamos a trabalhar no paradigma da aprendizagem. Então, das duas, uma. Ou fazem uma normatização para este paradigma, ou deixam-nos chatear. Ou, se quiserem chatear, nós queixamos ao Ministério Público da assédio moral. Porque você tem que dizer porque é que eu tenho de dar aula. E você não sabe. Porque é que eu tenho de ter turma? Porque é que uma aula tem 50 minutos? Porque é que o banheiro do aluno não é o mesmo banheiro do professor? Nós fazíamos as perguntas. E como eles do Ministério não sabiam responder, deixaram-nos em paz. Deixámos-nos sofrer. Ok? Até que em 2004, 30 e tal anos depois, fizemos o primeiro contrato de autonomia, em que uma escola ficou autónoma. É a única até hoje, no mundo. Porque não há escolas autónomas. O diretor tem dever de obediência hierárquica, ou não é? Tem. Bem a ordem da Secretaria, ele tem de cumprir. Mesmo que não concorde, tem de cumprir. Tem de fazer cumprir o professor. Onde é que está a autonomia? Andamos a brincar com isto. E se o professor não é autónomo, como é que pode haver alunos autónomos? Impossível. Cuidado. Mas eu não vou por aí, eu tenho coisas escritas sobre isso. Vamos lá. Então, o professor sofre quando quer sofrer. Quando nós dizemos às secretarias, caros amigos, e as secretarias têm pessoas maravilhosas, eu sou muito amigo de secretários de educação, pessoas fantásticas, mas também tem algumas secretarias que são umas antas, e as antas só criam problemas para elas. Se me quiserem impor algo e tudo mais, eu queixo-me ao Ministério Público, não é evidente, porque as escolas das aulas estão fora da lei. Não cumprem a lei porque não garantem a educação a todos. Tão simples. E cientificamente não há qualquer razão para haver aula. Tu conheces alguma proposta de algum teórico do século XXI? Ou até do século XX? Que deve haver aula? Não. Haver turma? Por quê? Porque é que são 50 minutos? Não há fundamentação científica. Então, quem faz aquilo que não tem fundamento é louco. E quando essa loucura provoca insucesso, pior ainda. Por isso é que nós, quando recebíamos os jovens que vinham de outras escolas, jogados fora, as escolas todas à volta da ponte, mandava tudo para a ponte. Spinavir, autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, surdez, ia tudo para a ponte. Aluno que não aprendia, dificuldades de aprendizagem, que não existem, não é? Mandavam para a ponte, não havia THD, não tinham inventado os THDs naquela altura, estou a falar há 40 e tal anos. Não havia Ritalina ainda para dar às criancinhas e, portanto, ia tudo para a ponte. Quando eles passavam do paradigma da instrução, da escola onde eles estavam, para o paradigma da aprendizagem, em 3 meses, no máximo, eles aprendiam tudo. Qual era a diferença? Qual era a diferença? Era uma diferença de lei. Era uma diferença de ciência. Porque as outras escolas que jogavam fora os alunos estavam fora da lei e não tinham qualquer fundamento científico para dar aula, tudo e tal. E nós estávamos dentro da lei, estávamos dentro da lei de diretrizes e bases, do ECA, da Constituição, porque garantíamos o direito à educação a toda a gente. E uma educação integral. Ok? Excelência académica. Era a melhor nas provas nacionais, a melhor nos Enem, a melhor em tudo. Então, porquê? Porque nós tínhamos fundamento científico, estávamos dentro da lei. E ninguém deixava de aprender. Posso dar um exemplo? Posso. Só um exemplo. Eu estou aqui a falar de blá 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 e as pessoas podem pensar que eu estou no blá blá teórico. Não, eu estou a falar de praxis, que é prática com teoria, não há prática sem teoria. O exemplo é rápido. Vem um menino de 9 anos com trissomia 21. Aquilo que chamam síndrome de Down. Não é síndrome de Down, é trissomia 21, mas pronto, síndrome de Down. Com 9 anos, o relatório de psicologia que acompanhava esse jovem dizia: este jovem está há 3 anos na escola, nunca aprendeu a ler, nem o nome dele aprendeu a ler. Não conta nem até 5, nem os dígitos. Então, nunca aprenderá a ler. Isto estava escrito no relatório. Nunca aprenderá a ler. Profecia autorrealizada, ok? Aí eu joguei fora, mandei queimar o relatório, é evidente, que disparate, e perguntei àquela criança de 9 anos: o que é que tu queres ser? Eu não lhe perguntei o que ele queria fazer, nem saber porque ele não queria fazer nada, queria ir embora. O que é que tu queres ser? E ele respondeu-me como responde qualquer criança quando eu chego ao chão de escola e pergunto a uma criança: o que é que tu queres fazer? O que é que tu queres ser? O que é que tu queres fazer? O que é que tu queres saber? A resposta é esta: tio, eu posso dizer o que eu quero ser? Tu repara bem o mal que fazem às crianças nas salas de aula. Proíbem-nas de perguntar. Destroem a curiosidade. Com 9 anos já não perguntava nada e perguntava se podia perguntar. Valha-me Deus. Será que os nossos colegas professores não veem o crime? Desculpa eu falar assim, que eu me emociono muito, porque eu acredito nos professores. Eu acredito nos professores. Vamos lá.
Muito Esse bem. jovem, esse jovem, perguntei-lhe o que é que tu queres ser, não é quando for grande, que isso é uma pergunta estúpida, um xingamento que se faz às crianças. Perguntei-lhe o que é que tu queres ser agora. Ele disse, quero ser goleiro. Goleiro. Em 3 meses, esse jovem que durante 3 anos não aprendeu a ler, a escrever, a contar, a fazer tudo. Fez o fundamental em 2 anos. 2 anos, o fundamental todo. Síndrome de Down. Fez o ensino médio, técnico ou profissional. Projeto de vida, que é aquilo que as escolas têm de acompanhar. O que aconteceu? Podem ir confirmar que eu estou a falar a verdade. Vão à internet, abram do Dr. Google, numa coisinha que diz isto, final do Campeonato Europeu de Futebol de Salão. Portugal, Itália. Portugal ganhou o Campeonato Europeu de Futebol de Salão. Vão ver quem é o goleiro da Seleção Nacional Portuguesa. É o André Mesquita. É esse jovem que diziam que nunca iria aprender a ler, que estava numa escola da aula. Quando eu ouço falar de inclusão, apetece-me dar um morro nas pessoas. Agora, esta porcaria desta lei que saiu agora sobre inclusão, ela é excludente. E ver um ministro, um palema a falar daquelas coisas, como se soubesse o que está a dizer. É revoltante ver que os professores não reagem. Inclusão, onde é que está a inclusão naquele decreto? Aquele decreto é excludente. Aliás, mesmo aqueles decretos que são tendencialmente inclusivos, não servem para nada, porque não são práticos, não é feito na prática. O que é que interessa ter? Eu escrevi um livro sobre inclusão há 25 anos, quando acabou a Conferência de Salamanca. Publiquei-o em Manchester, na Inglaterra. Não está publicado em Portugal. Está publicado no Brasil, pela Arte Média. Está lá tudo. Há 25 anos que eu fiz esse livro. Publiquei em 1995. Está lá tudo. Se alguém quiser saber, eu mando o livro, não tem problema nenhum. Ele está traduzido em 10 línguas, até islandês e búlgaro, catalão. Está lá tudo. Daí para cá, porque foi aí que foi criado o conceito de inclusão. Antes era necessidade educativa especial e tal. Mas não mudou nada. Não mudou nada. Quando, vem haver uma escola de inclusão, eu vou ver, o que é que eu vejo? Não vejo inclusão nenhuma. Eu vejo criancinhas fazer jogos idiotas, professores de apoio, gabinete. Valha-me Deus, não é assim. A escola tem que se organizar para dar resposta a todos, porque todos são especiais. Todos são especiais. Cada um de nós tem os seus talentos que tem direito de desenvolver. Cada um de nós está numa comunidade com um repertório cultural próprio. Cada um de nós tem um ritmo próprio. Não pode ser o ritmo da aula. Cada um de nós tem estilos de inteligência diferentes. Não pode ser apenas um estilo considerado. Todos nós temos direito a uma nova construção social, incluindo eu, que estou em formação e transformação. Até morrer. Pode desencarnar, para quem for espelho. Mais perguntas? Muito bem. Bom, então vou fazer uma pergunta aqui. São duas, uma minha que vai ao encontro de uma pergunta de uma professora aqui. Então, é que o senhor falou a respeito dos educadores brasileiros, citou vários, e no Brasil é realmente muito comum se valorizar mais aquilo que vem de fora, e inclusive até tratar isso como inovação, sem ter dado essa devida atenção para as propostas inovadoras educacionais de educadores do próprio país, né? Ou propostas, de modo geral, que atendam às necessidades educacionais. Eu não sei, mas acredito que em Portugal não seja tão diferente disso. Nesse sentido, eu queria saber assim, quais as propostas, o senhor mesmo já citou isso, mas eu queria saber quais as propostas ou autores que o senhor acredita que são os ilustres desconhecidos, aqueles que são os mais injustiçados dentro do Brasil, e até para nós, o claretiano também, que poderiam ser melhor estudados, aplicados no contexto educacional brasileiro, né? E quem sabe até na educação de outros países. Uhum. É aqui no Sul que está a nascer a nova educação, não é no Norte. Nos Estados Unidos nada de bom vem, nada de novo existe. Mas eles vendem muito, vendem. E o Tupiniquim compra, não é? Eu quando vi um indivíduo vir vender a aula invertida e as universidades gastarem milhões, o que é isso? Quando eu vi pessoas ir para a Finlândia, fazer o quê? Desculpa lá a expressão. É uma bosta. Não serve para nada. Eu conheço muito bem a Finlândia. Eu sou europeu. Eu viajei toda a Europa. Sei muito bem que a melhor educação está aqui.
Quando eu vejo pessoas ir para a Catalunha, lá para as comunidades de aprendizagem, aquilo não é nada, nem comunidade existe. Então, o que há de melhor no mundo da educação está no Brasil. Será por acaso que eu, que sou português, que tenho a maior honra de um educador pode ter em Portugal, dado pelo Presidente da República, e pouco me importa que ele vá saber, que é a ordem da instrução pública, que só é dada excepcionalmente, porque é que eu estou no Brasil, pô? Se eu tenho a glória e a fama lá em Portugal, quero que se lixe a glória e a fama. Eu quero ser útil, trabalhar vingando-me por amor. É isso. Ter raiva, ser romântico, conspirador. Então, é isso que dá sentido à minha vida. Então, em que é que eu me baseio? Vou fazer um convite. Vou fazer um convite a todos que nos estão a escutar. Alguém me perguntou, mas um convite de quê? Eu disse, a ter vergonha na cara. É ter vergonha na cara. Se for professor, se der aula, tiver turma e não ensinar todos, que tenha vergonha na cara. É a expressão portuguesa. Porque Portugal é a mesma história. Não é diferente do Brasil. Aliás, em Portugal não é. Vamos lá. Eu convido para fazer um núcleo de projeto. Um núcleo de projeto. Como é que se faz? Pode partir de um professor, pode partir de um grupo de professores, pode partir de escola pública, ou particular, ou universidade, ou lá, onde seja, numa organização qualquer, uma ONG. O projeto Âncora partiu de uma ONG. Pode partir de mães e pais preocupados, pode partir de onde partir. Pode partir de uma secretaria, que foi o caso daqui, do Distrito Federal, que tem, não é? Tem um projeto de política pública, criar uma rede de comunidades de aprendizagem. É a primeira vez no mundo, ok? É inovação. Então, convido essas pessoas que queiram ter vergonha na cara, ou seja, falando de outra maneira, que tomem um compromisso ético com a educação, a decisão ética, para, com a minha ajuda, e vou deixar o meu e-mail, já, para quem quiser. É suicida, porque eu recebo mais de 150 por dia, leva-me 4 horas por dia. Eu começo às 5 da manhã, acabo às 9, às 9 começo as lives e vai até à noite. Mas não me dou mal, eu gosto. Por falar nisso, quando for 11 horas eu vou ter de ir para o outro, tá bom? E depois podemos fazer mais, se quiseres. Mas eu estou preocupado porque tenho outra. Bom, adiante. Convido essas pessoas que tomem uma decisão ética para, comigo, cá vai o meu e-mail, jpacheco, pontinho, 1951, 1951, arroba gmail.com. jpacheco, ponto, não se esqueçam do ponto, 1951, arroba gmail.com. Se me mandarem um e-mail, eu envio-vos contactos de pessoas que moram aí em Batatais ou na região, para falarem, trocarem figurinha. Começo um processo de criação de núcleo de projeto. Não vou explicar agora, é muita coisa, não está publicado e, portanto, vou ter que explicar tudo direitinho. E essas pessoas vão começar gradualmente, no seu ritmo próprio, respeito pelo ritmo, dando aula, vão começar a criar roteiros de estudo do currículo de subjetividade, do currículo de comunidade, do currículo de consciência planetária, vão criar círculos de vizinhança, vão criar muito mais coisas que não está nos livros. É inovador. E eu nunca publiquei nenhum livro sem pôr o teste. É, como a Covid. Eu quero testar, a ver se é. E daqui por um ano, muitas mãos vão escrever esse livro. Não sou eu. Eu posso é coordenar. Muita gente que vai fazer isso vai escrever o livro. Vai encontrar dificuldades, mas são dificuldades que rapidamente se ultrapassam. Vos garanto que não tem que sofrer do professor. Tem é de fazer. Fazer. E é isso que eu lhes respondo nos e-mails que me mandarem. Fazer isto para começar. E depois vamos lentamente, sem fazer dos outros cobaias. É isso que eu convido. E quem não quiser, que Deus tenha piedade das suas almas. Porque a partir de agora sabem que aquilo que fazem não serve. E que há possibilidade de fazer outra coisa, que a Ponto fez há 44 anos. E que agora outros núcleos estão a fazer. Muita gente, mais de 100 projetos, que estão agora a fazer a passagem para o paradigma da comunicação. Já nem é o centro do aluno, já é. Mas nós vamos começar pelo centro do aluno. Estou a fazer o convite de uma nova construção social, de aprendizagem e de educação, em que a família está junta com a escola junta com a sociedade, okay? Em que todos aprendem tudo. Este é o pormenor. Todos aprendem tudo.
de escolas de IDEB. 10. Estou a falar claro? Sim, sim. Pronto. Eu só gostaria Isso me chamou a atenção por uma coisa que eu vi o senhor falando também no final de uma palestra, que o senhor deixava uma lição de casa. O senhor disse, olha, como sou professor, eu vou deixar uma lição de casa para vocês. E aí o senhor dizia sobre descolonizar a mente. E aí o senhor falou de toda essa estratégia agora há pouco, então eu queria saber o seguinte, isso seria o início de um processo de descolonizar a mente, que seja fazer grupos aqui, se organizar, trocar figurinhas, como o senhor disse, entre nós, e a partir daí partir para algum tipo de implementação claramente voltada para esse compromisso ético com a educação? Seria por aí? É descolonizar na medida em que, no princípio do século XIX, um senhor chamado Simão Bolívar convidou um inglês chamado Lancaster, que veio para a América do Sul trazer a escola da modernidade. A porcaria de escola que está aí da aula da turma da série. Foi no princípio do século XIX. Depois o Pedro II caiu na besteira também de o chamar, ou seja, colonizaram de novo através da escola. E nós estamos aí dando aula, tendo turma, que é isso que se fazia na Inglaterra, que se fazia na Alemanha, que se fazia em todo lugar. Então vamos, mas é preciso também desaular, deixar de aula, desusinar, que é deixar de ser uma usina, da primeira revolução industrial, desmilitarizar, porque a Prússia militar queria soldados, primo vai para ali, primo vai para lá, disciplina régia, hierarquia. Temos que fazer isso tudo, devagar, ok? Respeitando o ritmo de cada um, lendo os autores brasileiros, que eu vou recomendar, aliás, já falei deles. Olha, faltam 3 minutinhos. Eu prometo-vos que posso voltar a falar convosco num outro momento, porque há muita coisa para conversar. Mas eu só respondo a perguntas, portanto, se não perguntarem, eu não respondo. Acho piada quando eu ia às palestras, né, que eu fazia mais de 200 por ano. Entrava no palco, era logo. O seu PowerPoint, a sua apresentação, dizia, não tenho. Como? Toda a gente tem, eu não tenho. E o que é que você vai dizer? Não sei, ninguém perguntou nada, porra. Acho um despropósito entrar num palco e começar a palcar, blá, 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 sem saber o que os outros querem. Aí eu perguntava, o que é que querem saber? Ficava tudo calado. O professor não faz pergunta. A pergunta é, porquê? Muito bem. Olha, hoje não faltou pergunta, viu, professor? Aqui então vamos guardar para uma próxima, tá bom? tem várias, aqui sobrou pergunta e foi um prazer falar com o senhor e o pessoal aqui está elogiando muito. Eu fico disponível para estar convosco sempre que vós quiserem, tá bom? Então, Okay, se realmente há mais perguntas, façamos outra live daqui a pouco e eu vou e faço, não tem problema nenhum. Mas o que eu queria era acompanhar os claretianos no seu núcleo de projeto dentro da universidade. Pois é. Eu estive aqui a falar, foi exatamente para vós. E o César Nunes, que é um maior em termos de axiologia, ele sabe que um projeto começa pela definição de valores comuns e depois passar a princípios. Então gostaria que o núcleo de projetos claretianos mandasse um e-mail para eu convosco construir a matriz axiológica, que são os vossos valores claretianos, todos, ok? Eu trabalho com escolas confessionais, com universidades que têm o exemplo de Cristo como referência. Então, namastê, obrigado, gratidão e espero vê-los em breve. E então fico à espera dos vossos e-mails. Podem me xingar por e-mail, que eu não me importo. Podem me contestar. Eu adoro quem me contesta, porque eu vou aprender, porque ele tem opinião diferente. Lógico. Só quando contestarem têm que fundamentar na lei e na ciência. Não é eu acho que o achismo não existe para nós. Tá bom? Muito obrigado. Até breve. E agora vou passar para outra live. Agora não, agora é um Zoom, depois é uma live. Eu gosto. É isso que me alimenta. É ver saber que há gente como tu, como vós, que ainda não desesperançaram. Eu acredito nos professores. Eu acredito. Muito obrigado, professor José Pacheco. Muito Até obrigado breve, então. e até breve. Tchau. Namastê. Namastê. Mas é um claretiano dizer namastê, mas eu gostei. Você quer que eu? Ou já encerrou? Vixe, o que eu falo?
E... Pessoal, então, né, fica nosso agradecimento aqui para o professor Pacheco, e lembrando a todos vocês que gostaram aí desses conteúdos e da palestra aqui, desse bate-papo, né, dê o like, se inscrevam também no canal aqui Claretiano TV, né, e continue com a gente, fazendo inscrição aí no nosso projeto, para outras palestras também. Um abraço a todos, um bom final de semana, uma boa continuidade aí, e até logo.